Toda honra e glória seja dada ao Senhor nesta manhã. Nós louvamos a um Deus que é vivo, a um Deus que faz milagres, a um Deus que te vê e a um Deus que provê. Nós louvamos a este Deus e Ele é vivo e Ele é muito eficiente. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração. E já tem um tempo, né? Pastor Luiz, muito obrigada por aquela ligação, naquele exato momento, né? Foi um dia anterior, não atendi, no dia seguinte o Senhor insistiu, mas não era você, era Deus. Era o Espírito Santo que habita em você, insistindo para que Ele colocasse e continuasse colocando meu nome no seu coração. Eu desejo estar neste lugar todos os dias, igreja, sabia disso? Eu sempre desejei estar no altar do Senhor. Desejo estar neste lugar, não é sobre púlpito, é sobre um altar. E, Fernanda, eu não poderia deixar de honrar você nessa manhã. Carinhosamente, atenciosamente, de forma muito inteligente. Ela trouxe essa imagem e quando eu fui agradecer ela ali, eu me emocionei porque ela disse que orou e falou assim: Deus, não é sobre uma imagem. Quem sobe ali retrata não só palavras, mas imagens também falam, imagens salvam, imagens curam. E eu fui agradecer, porque eu vi aqui já hoje pela manhã, não tinha visto ainda. Eu disse assim: Fernanda, então você foi exatamente na essência do que eu queria falar. Sabe por quê, igreja? É nessa posição que eu oro todas as madrugadas. Então eu me emocionei. Porque poderia ser alguém com uma Bíblia na mão, né? Mas não, é uma mulher. E nesta posição, os meus filhos que estão aqui já me viram nessa posição. O meu esposo que está em casa já me viu nessa posição. É assim que eu me sinto confortável para orar ao Senhor. Então, essa imagem falou muito comigo. Obrigada, Fernanda, que Deus continue te usando poderosamente. Não fazemos nada sem o outro. Nós precisamos muito das pessoas, de amar as pessoas, de ajudar as pessoas. O que você tem feito para chamar a atenção de um Deus que faz, que cura, que entrega e que te salva? O que você tem feito para chamar a atenção desse Deus? E aí, eu trouxe essa palavra que já tinha um tempo que estava no meu coração. Eu falei: cadê a irmã? Você vai lembrar, né? Domingo passado, eu me emocionei, lembrei de você essa semana, irmã Eliane. Eu estava sentada aqui nessa primeira cadeira no final do culto, ela veio e me abraçou. E ela falou assim: você pode dizer o que você disse, minha querida, por favor? Ela disse isso: eu estou com saudades de ouvir você pregar. Você precisa pregar mais vezes. E eu falei assim: o que eu lhe respondi? Ore para Deus abrir essa porta. Foi domingo passado, aqui. E ela me abraçou, eu abracei ela. E aí, na quarta-feira, terça-feira, que resposta, irmã Eliane? Queria dizer que você é uma profeta. Que você é uma mulher de Deus. Eu queria te honrar nessa manhã. E fiquei feliz que você está aí, porque eu não te convidei. E eu falei: será que ela vai estar lá? E você está aí. Então eu quero começar dizendo que nós precisamos honrar as pessoas. Orar pelas pessoas, interceder por elas. Porque se eu não vejo, Deus vê. É sobre isso. Obrigada, irmã Eliane. Respondeu rápido Deus, hein? 8 dias depois, aqui estou eu neste altar. Restaurando o meu altar. Quando eu trouxe esse subtítulo, diz assim: ele é o primeiro lugar da reconstrução da sua história. É ali, nesse altar, que a sua história começa a se reconstruir. Não é em outros lugares. Não é aqui neste lugar. Qual tem sido o seu altar para Deus? Não comece de palcos, comece de altar no secreto. Amém? Sabe por quê? Quando o seu altar no secreto estiver fortalecido, bonito, forte, o altar do público
ninguém mais deixará de ver Deus na sua vida. Mas é o seu altar dos secretos que vai te levar a um altar no público muito impactante na vida de pessoas. Comece do secreto. E para a honra e glória do Senhor, debaixo dessa graça de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, debaixo de uma submissão de Deus, eu quero dizer que eu tenho autoridade para falar sobre isso nessa manhã, porque eu procurei este lugar. Eu não temo em dizer isso a vocês. Venham para este lugar. É lá que Deus vai colocar nas suas mãos todas as promessas que Ele um dia te fez. Ele não esquece de nenhuma. Ele não esquece. Eu quero então ler 2 Coríntios 4,16, que diz exatamente assim. Por isso, não desanimamos. Quem está desanimado nessa manhã? Se anime. Busque ânimo no Senhor. Às vezes a gente olha para a esquerda, para a direita e fala, Senhor, não está certo. Estou fraca, estou fraco. Mas se anime nesta manhã. Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus nos disse isso. Embora, olha aqui que coisa extraordinária. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo o quê? Renovados dia após dia. Mesmo que esse olhar esteja cansado, mesmo que o corpo esteja fadigado, mesmo que você chore, não de alegria, mas de tristeza, o interior, se estiver no altar, vai estar o quê? Renovado todos os dias. Por mais que o que está aos seus olhos, você me vendo agora, não te agrade, se o meu coração agrada a Deus, isso é o que vale. Se importe só com isso. Se importe com isso. O seu altar. Porque o primeiro lugar, não se esqueça, da reconstrução de qualquer área da nossa vida, é a intimidade com Deus. Esteja ali, deitado, ajoelhado, sentado, em pé, andando na casa, não sei, no trânsito, no horário do almoço. Encontre o seu horário e restaure o seu altar. Sabe aquele desejo do seu coração no íntimo, sabe aquilo que você tem pedido a Deus, Ele está pronto para entregar para você. Mas Ele conta comigo e com você. Ele não precisa, mas Ele quer. Ele não precisa que dizer assim, só se você orar, Vânia. Mas Ele diz assim, eu sei que se a Vânia orar, vai ser melhor do que o que ela pediu. Então eu vou levar ela para orar. É assim que Deus faz. E Ele, quando nós não entendemos, Ele cria circunstâncias para nos levar para este lugar. Porque Ele não abre mão disso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer 2 atos proféticos nesta manhã. O primeiro será agora. Coloque a mão no seu coração. Deus, o Senhor conhece onde está o nosso tesouro. E ali onde está o tesouro, está o nosso coração e a tua palavra. Por isso nós queremos te pedir que o nosso coração esteja no tesouro certo, de acordo com a tua vontade. Não é a minha, mas é a tua. Não é a nossa, mas é a tua. Coloque esse coração no teu tesouro. Tira os tesouros que não agradam o teu coração. Tira o nosso coração deste lugar. Profetize sobre a sua vida. Eu coloco nesta manhã o meu coração no tesouro que agrada a vontade de Deus. Eu coloco o meu coração no lugar onde aquele tesouro me levará aos lugares altos. Em nome de Jesus. Profetize sobre a sua vida. Você pode profetizar sobre você. E Ele ouve e Ele faz.
Só Ele vê o seu secreto. Só Ele sabe o que está acontecendo aí. Tem um lugar onde as pessoas não veem. O público não vai ver. Talvez nem a sua família vai ver. Sabia? Quem ora na madrugada, às vezes, é mais solitário, né? Mas só de pessoas. Porque os anjos estão todos acampados ali. O Espírito Santo está ali. Pai, Filho e Espírito Santo estão ali. E é exatamente neste lugar onde muitas vezes nós vamos reconstruir, nos conectar. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, eu queria fazer como ele faz. Eu queria fazer como ela faz. Não sabe o preço que a pessoa paga. É fácil, né? Às vezes olhar e comparar. Como nós somos críticos. Só que glória a Deus, que Deus não é crítico. Ele é amor. Ele abraça. E nesta manhã Ele está dizendo para você assim, não se diminua diante de nada, nem de ninguém. Sabe por quê? Ninguém é mais importante para Deus do que você. Ele nos ama igualmente. Ele é um Deus de amor. Deus quer nos reconstruir de dentro para fora. Olha que interessante isso. A gente ouve tanto falar sobre isso, né? Às vezes nós estamos um caco por dentro, em pedacinhos, mas por fora a carcaça está bem arrumadinha, né? Estamos aparentemente elegantes, bonitos, cheirosos. As pessoas nos olham para você e falam, que homem inteligente, que mulher inteligente, que palavra, que dom. Sabe o que você deve dizer para Deus? O que eu tenho, eu quero que o Senhor me dê. O que o Senhor tem preparado para mim, eu quero ir agora. E é hoje. Não é em outro dia, é agora. Pastor Luiz, achei tão interessante a sua oração no início. Que unção. Você falou tantas coisas que está na minha palavra. Me alegrei, me emocionei. Falei, Deus, obrigada. Porque eu reconheço você, Pastor Luiz, como um homem de Deus. Que tem uma intimidade com o Senhor. Eu me emocionei porque eu vi na sua fala algo que eu escrevi para conversarmos nesta manhã. Então, eu me alegrei. Deus deseja começar por um lugar onde ninguém tenha acesso. Às vezes nós somos acessíveis a várias pessoas, menos para Deus. Abraçamos pessoas, conversamos com pessoas, sorrimos, e você não se relaciona com Deus, só com pessoas. Sabia que nós, para sermos amáveis aos outros, só seremos na integridade se primeiro amarmos a Deus? É mandamento. Se primeiro tocarmos o coração de Deus, nós também seremos tocados por Ele. Toque o Senhor nesta manhã. Vá para este lugar de altar. Elaine, eu estava finalizando a minha palavra quando eu recebi sua mensagem nessa madrugada. Era 3h23 da manhã. Eu concluindo, chegou no meu celular. Como todos os dias você ora por mim. Eu louvo a Deus pela sua vida. Por você não desistir de mim. Pelo seu amor, pelas suas orações. E eu estava finalizando, orando quando eu recebi sua mensagem. Quase que eu te dei um oi. Você se identifica com algum desses personagens bíblicos? Vamos ver que interessante aqui. Quem era Tiago e João? Eles tinham o quê? Eles tinham temperamento forte. Quem aqui tem um temperamento forte? Você se considera difícil de lidar? Você se considera alguém inacessível? Tiago e João eram assim, mas foram o quê? Transformados pelo amor de Deus. Veja, ainda no tempo de Jesus, muitos que caminhavam com Ele tinham comportamentos como eu e você temos. Nem por isso
deixaram de ter a sua história marcada. Mas o que eles tiveram que fazer? Deixar ser transformado. Sabia que nada acontece na minha vida e na sua vida se nós não quisermos? Deus pode, mas Ele quer que nós demos o primeiro passo. A gente tem que se mover. Tem vida aí? Respire e se mova. Deus espera isso de nós. Tomé era o quê, gente? Cético. Ele não acreditava nas coisas se não visse elas acontecer. Porém, ele foi transformado pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor estão na sua vida? Nas minhas elas estão. Todos os dias. E a palavra diz que as misericórdias dele se renovam, não a cada anoitecer, não a cada momento, mas quando você desperta os seus olhos, quando você acorda. Pastor Luiz perguntou, você é feliz por quê? Sabe por que eu sou feliz? Porque hoje eu acordei. Porque hoje eu tenho saúde. Porque hoje eu tenho boca para falar. Tenho ar para respirar. Eu sou feliz só por isso. Parece que não é verdade o que eu estou dizendo, né? Pois acredite. Sabe por quê? Depois que eu perdi a minha mãe, eu aprendi todos os dias a valorizar um segundo ao lado de alguém. Porque eu queria um dia a mais. Eu queria pelo menos um tempinho a mais. Então a gente aprende a valorizar coisas pequenas. Tem uma outra pessoa na Bíblia que foi transformada. A mulher samaritana. E tem uma história bem interessante da mulher samaritana que eu quero compartilhar com vocês, que eu fui pesquisar algo a respeito. Ela teve a história mudada porque ela perguntou a Jesus qual era o lugar certo para adorá-lo. O que Jesus respondeu? Que o local físico de adoração não é o mais importante. Porque os verdadeiros adoradores o adorarão em... Não é sobre um lugar físico. Não é sobre um altar físico. O seu coração adora em espírito e em verdade. A sua vida adora o Senhor. Os seus gestos adoram o Senhor. A sua família adora o Senhor. O que você faz adora o Senhor. Aquela mulher perguntou, mestre, me diz onde eu irei para te adorar, que lugar é esse? E ele disse, o seu coração, se me adorar em espírito e em verdade, este é o lugar físico da adoração. Adore o Senhor com a sua vida. E tem outro personagem. Eu gostaria de pedir que abrissem João 4, 23, na versão transformadora, por gentileza. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura quem? Você nesta manhã, eu, você, que possam adorar desse modo, em espírito e em verdade. Deus está atrás de todos nós. E Ele espera. Não é o ministro de louvor que adora. Não é o ministério de louvor que adora. Não somente. Não é quem canta que adora. A sua vida é uma adoração. O que você pensa precisa adorar o Senhor. O que o seu coração precisa adorar o Senhor. E aqui diz assim, né? Está chegando a hora e de fato o quê? Já chegou. Pastor Luiz ainda falou sobre isso, pastor. Que a gente pode não ter tempo mais. E olha aqui a palavra se confirmando. Já chegou a hora, não espere. Nós não sabemos o dia, não dá para planejar. Ao homem cabe fazer planos, mas a Deus a concretização desses planos. Quem não gostaria de ter vida longa? Saúde, desfrutar do melhor dessa terra? Clame a Deus para que isso seja permitido a você. Clame a Deus.
Tem um outro personagem que chamou muita atenção, Zaqueu. Uau, quem era Zaqueu? Qual foi o gesto de Zaqueu para chamar a atenção de Jesus? Ele fez o quê? Ele subiu numa árvore frondosa, bem alta, para chamar a atenção de Jesus. E foi sacrifício para ele subir naquela árvore. Foi difícil. Nós estamos fazendo o quê para chamar a atenção de Jesus? De repente nós estamos fazendo só aquilo que é mais fácil para nós, que é tranquilo, que nos convém, dentro da nossa zona de conforto. Zaqueu não se preocupou com isso. E ele chamou Jesus, e ele teve o quê? A sua vida foi transformada para sempre. Sabe aquela transformação que você está buscando? Sabe aquela oração que você fala, Deus não me responde? Olhe para dentro de você. O que ainda falta eu e você fazer? Por mais que Deus não precise de algo que nós façamos, Ele deseja. Sabe por quê? Assim nós iremos estar mais próximos dEle. É neste lugar de altar, onde você vai ter uma resposta. Quando você fala assim, não ouço Deus, eu vou te mostrar na Bíblia como é a voz de Deus. E aí, um dos mais citados na Bíblia, que teve a vida transformada, quem era? Apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Perseguia. Ele perseguia os cristãos. E ele foi quem? Depois que Jesus passou na vida dele? Seguidor de Jesus. Escreveu tanto sobre Jesus. Ouvimos tanto que este apóstolo deixou para nós de palavra de verdade. Mas ele permitiu Jesus passar de verdade. Pare de ouvir somente as coisas e não praticar. Tantas palavras são ministradas neste lugar santo. Já ouvimos esses dias os pastores dizer, não adianta ouvir e não praticar. Isso não é uma atitude de cristão. Não deixe que ninguém exorte você, você mesmo se exorte. Se avalie. O que eu tenho feito para ter um lugar diferente? Deus nos chama nesta manhã para reconstruir a nossa história. Para que nós possamos reconstruir, começando pelo altar. Mas sabe como que isso vai começar? Se nós restaurarmos a nossa conexão com o Pai. Deus nos chama nesta manhã. Talvez não através de alguém que você gostaria de ouvir, mas Ele me usa nessa manhã para te dizer. Sabe quando que isso vai acontecer na sua vida? Se você restaurar este altar de adoração a Deus. Volte para esse lugar. Corra para este lugar. Tenha sede de ter intimidade com Deus. Tenha sede. Abra mão de algumas coisas que está tirando a sua atenção. Distraindo você. E não é sobre um horário, é sobre um tempo. Não é um horário marcado no relógio, mas é um tempo que você diz, este é do Senhor Jesus. Não importa também a quantidade, mas esteja lá por inteiro. Esteja lá por inteira. Faça um altar para Deus em seu coração e Ele vai mover todo o restante. Ele move as dificuldades, Ele move a tristeza, a enfermidade, a ansiedade, a depressão, a tristeza, a angústia. Se o seu altar tiver lá, juntamente, o seu coração, lá é o seu tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali deve estar o nosso coração. Quero te convidar nesta manhã a você colocar o maior tesouro na sua vida, levantando o altar para Deus. Eu tenho vários testemunhos de ter levantado o altar para Deus. Vários na minha vida. Só Deus. No contexto bíblico, o altar era um local de encontro com Deus, onde sacrifícios eram oferecidos como expressão de devoção, clamor e entrega. Não era um lugar qualquer. Era um lugar santo. Era um lugar onde você se sente aconchegante.
é exatamente assim. Seja no chão, eu tenho um tapetinho da nossa turma. Busque Deus, ore. Lembra da nossa turma? Primeira turma, uma das primeiras turmas minha aqui de mulher curada, eu dei um tapete para as meninas em nome do Ministério de Fé e Família e eu tenho esse tapete até hoje. E é nesse tapete que eu faço esse altar. Sabe como Deus deseja se relacionar conosco? Eu quero abrir Gênesis. Olha que lindo isso aqui que fala em Gênesis 3, versos 8 e 9. Essa é na versão NVI, por favor. Quando o homem e a sua mulher ouviram o quê? O som do Senhor Deus. Ele fazia o quê? Ele caminhava pelo jardim do Éden. Ao sopro do vento do dia. E o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o próximo? O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou assim: onde você está? E Deus te pergunta nessa manhã: onde você está que você não está me adorando? Onde você está que está fazendo algo que não agrada o meu coração? Onde você está que não está aos meus pés? Lá é o melhor lugar. Onde você está? Não se distraia, não há mais tempo para isso. Hoje nós estamos saudáveis, felizes, fortes. Daqui a pouquinho podemos não estar mais. Não deixe para buscar o Senhor somente quando a dificuldade chegar. Sabe por quê? Se você busca continuamente, quando ela chegar, você está fortalecido. Não espere estar fraco para então ser forte. Busque se fortalecer nos dias bons, não somente nos dias maus. Porque a nossa energia não é a mesma, o sono não é o mesmo, a saúde não é a mesma. Desperta, igreja. Não há mais tempo de distrações. Abra sua boca e diga: eu e a minha casa servimos, serviremos e adoraremos ao único Deus. Deus te ouve nessa manhã. Não abra mão. Não abra mão de um sequer. Lute pela sua casa. Deus sonda os nossos corações nessa manhã. Eu louvo a Deus por estar aqui. Como eu estou grata nessa manhã, pastor Luiz, pastor Luciene. Porque Deus sabe e conhece todas as coisas. Nunca estamos 100% prontos, porque senão não estaremos aqui. Eu e você nascemos para ter um relacionamento com Deus. Não fomos criados, de acordo com a palavra, por uma carência do Pai. Sabia que nós... Não é porque Jesus estava sozinho que quis criar o homem, não é por isso. Ele queria criar homem e mulher para que eles se relacionassem, ensinassem os demais a se relacionar. O primeiro relacionamento foi de Jesus com Adão. Não é porque Jesus estava carente, Deus não estava carente, por isso criou Adão. Não era por isso, ele não precisava de companhia. Mas ele disse: há algo a ser seguido através dos relacionamentos. E então, através de Adão, Deus fez o quê? Criou a mulher. Mais um relacionamento. Quem foi o primeiro a acreditar em relacionamentos? O próprio Deus. Acredite você também. Não é fácil nos relacionarmos com as pessoas. Elas são diferentes de nós. Pensam de forma diferente. Culturas, educação diferente. Mas elas são amadas por Deus assim como eu sou. Deus não tem filhos prediletos. Mas Ele tem filhos amados. Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Somente Deus nos preenche. Pastor Luiz está aqui na minha palavra. Somente Ele nos preenche. Não procure. Não procure no mundo, nas pessoas, no trabalho, nas circunstâncias esse preenchimento. Você nunca vai estar por completo cheio. Haverá um vazio, sabe por quê? Porque o lugar de Deus está vazio na sua vida. Mas se você preencher esse lugar, as demais coisas só serão um complemento.
1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas eu e você não seremos atingidos nem pela ansiedade, nem pela angústia, nem pelo choro. Não deixe que este lugar fique vazio. É o lugar de Deus na sua vida. Gostaria de abrir Hebreus 4,16, na versão também internacional, por favor. Eu quero falar sobre as dores caladas. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Mas aqui diz, temos que nos aproximar do trono, mas não é só no dia da dificuldade. Porque quando ela chegar, nós já estaremos o quê? Firmes e confiantes no Senhor. Dores caladas, na maioria das vezes, o Senhor não vai tirar os nossos problemas com a mão, como estalar de dedos, isso é verdade. Mas, sempre, Ele vai depositar em nós fé e confiança à medida com que permitimos estar diante desta fé inabalável. Ver o agir de Deus em todas as áreas de nossa vida depende de mim e de você. Tem dores caladas que ninguém vê, mas Deus vê todas elas. E a palavra diz que além dele ver, ele transforma o choro em alegria. O choro pode até durar uma noite, mas você dorme e ele prepara a alegria no amanhecer. Amém? Você dorme triste, preocupado, mas você adormece. Como Deus é lindo, enquanto nós dormimos, Ele prepara. Ele prepara. Talvez a salvação daquele ente querido, talvez aquela porta de emprego, talvez aquela cura, talvez aquele filho. Deus prepara. Porque Ele é um Deus que faz independente de que eu e você façamos. Mas Ele espera de nós um comportamento que não é negociável. Sabe qual é ele? O adorar em espírito e em verdade. Adore esse Deus em espírito e em verdade. Por que em espírito? Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele conhece o que passa agora no seu coração. Ele conhece como que você está. Ele sabe. E Ele tem o bálsamo. Ele tem o bálsamo pronto. Mas você vai ter que dizer, eu quero. Ele pode fazer sem você dizer eu quero? Pode. Mas Ele não vai fazer. E sabe por que Ele não vai fazer? Porque Ele te ama. Ele precisa ver transformação em você. Se você não diminuir o seu eu, você não vai se transformar. Porque não cabe Deus aí, está cheio demais. Não cabe mais nada. Na maioria das vezes, nós temos tido confiança em circunstâncias erradas. A nossa confiança não pode estar em pessoas e em coisas, mas no Senhor. Coloque a sua fé em ação. Não é fácil dizer, eu creio e vai acontecer, mas vai acontecer. Basta você crer, vai acontecer. E eu abro um parênteses aqui. Os últimos dias não têm sido fáceis na minha casa. Meu esposo está enfermo. E ele sempre foi muito forte. Ele sempre foi muito equilibrado, né? Nunca demonstrou sentimento, fraqueza, preocupação, angústia. Nunca chorou, quase. E eu sempre orei ao Senhor, nesse lugar de adoração, neste altar, eu sempre pedi, Ele está me ouvindo. Eu sempre dizia, Senhor, eu quero meu marido num lugar que o Senhor quer que ele esteja. Eu não abro mão disso. O processo é Deus que faz. Mas o lugar do oásis vai chegar. Porque eu nunca abri mão disso. 25 anos de casado, eu sempre orei por esse marido.
E eu falei, eu não abro mão de que as promessas que um dia eu ouvi para a vida dele, como sacerdote, como homem da palavra de Deus, como homem que falará, um dia uma profeta disse, seu marido vai pregar para multidões e pessoas irão ser curadas. E hoje ele está sendo curado para curar outras pessoas. Não tem como você falar de algo que você não viveu, não experimentou. A autoridade, ela chega quando você vive o que você fala. Ninguém duvida do que você fala porque você viveu. E é isso, viu, meu amor, que está acontecendo na sua vida. Aquela palavra vai se cumprir. E eu nunca desisti disso. E eu verei ele num lugar honrado. Já começou, esse ano já começou. O movimento está sendo de dentro para fora. É assim que a palavra diz. Onde habita o nosso Deus? E eu parto para o final da minha conversa com vocês nesta manhã, trazendo um relato muito importante. Onde Deus habita? Você sabe qual é o endereço de Deus? Quem conhece aqui o endereço de Deus? Eu queria ir lá na casa dele hoje. Queria ir lá ter uma conversa com ele. Você conhece o endereço de Deus? Eu gostaria de abrir, por favor, João, NVI, João 14, 23. Quero falar algo que impactou durante esses dias que eu estava conversando com o Senhor. Falei, Deus, onde que o Senhor está? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos. Onde que está? Onde é o endereço de Deus? Em mim e em você. O endereço somos nós. Será que Ele está aí e fazendo o que em você? Queridos, os pagãos, eles tinham vários deuses, né? Eu li um livro que eu comprei aqui na livraria, maravilhoso. Depois eu vou indicar. Ele fala exatamente sobre esse endereço de Deus. Os pagãos, eles tinham vários lugares que eles iriam para adorar a Deus. Aí eu vou contar uma historinha rápida que diz assim. E nós cristãos, sabemos o endereço de Deus? Se perguntássemos a Adão, o que Adão responderia? Eu me encontro com Deus no Éden, então provavelmente ele mora lá. Vai lá no Éden. Porque Adão se encontrava com Deus todos os dias lá. Aí se você chegasse hoje, Adão, onde que Deus mora? Ele ia falar. Pela experiência dele com Deus, ele ia dizer o quê? Vai lá no Éden. Ele está lá. Eu me encontro com ele todos os dias lá. Mais um pouco, se perguntássemos a Abraão. Onde fica a morada de Deus? Qual é o endereço dele? O que Abraão diria? Sempre que eu precisava de Deus, eu erguia um altar. Sacrificava um animal e esperava por ele. Mas nem sempre ele vinha. Às vezes ele vinha, às vezes ele não vinha. Sabe aquela vez que você fala assim, Jesus, eu orei, mas não aconteceu? Às vezes ele foi, às vezes ele não foi, mas ele estava lá. Há um tempo para tudo. Ele não abre mão desse tempo. E se nós perguntássemos a Moisés, ele nos diria que Deus estava no tabernáculo, construído no deserto, e que de dia ele estava onde? Na coluna, na nuvem. De dia Deus está onde? Na nuvem. E de noite ele estava onde? Na coluna de fogo. Se perguntasse isso para Moisés, ele ia dizer, lá é o endereço de Deus. Por fim, se ele perguntasse a Salomão, ele diria o quê? Que Deus habitava no templo ali de Salomão. Sabe por quê? Porque quando o povo orava ao Deus que estava no templo, Deus ouvia e respondia imediatamente. Então ele ia dizer, se eu fosse Salomão, Salomão, onde está Deus? Eu ia falar, lá no meu templo, porque lá a gente ora e rapidamente Deus responde. E se ele perguntasse a João Batista, se você falasse dessa manhã, encontrasse com João Batista, qual é o endereço de Deus? Ele diria que o endereço de Deus é no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é onde? Jesus Cristo. Olha aqui quantos endereços. E aí, eu quero desafiar você
que encontrando Jesus, se nós nos achegarmos a Ele, onde quer que Jesus habite, ali Deus também habita. E Jesus disse assim: eu morri, ressuscitei, enviei o Espírito Santo a cada um dos meus seguidores, e que jamais os deixaria órfão. Você não é órfão. Sabe por quê? Deus habita em você. Você nunca vai estar só. Está ouvindo aí, amor? Deus habita em você. Você não estará só. Deus segura na sua mão. Dias de glória virão. Em nome de Jesus. E disse mais, que ao orarmos ao Pai, Ele nos mandaria o quê? O Espírito Santo Consolador. Além de Deus, do Pai, do Filho, você tem o quê dentro de você? O Espírito Santo que te consola. O Espírito Santo que faz milagres, que te mantém de pé. O fôlego de vida que há em você. É Deus que dá. Então, a certeza que temos, que por meio do Espírito Santo de Deus, Pai e Deus Filho, que habita em nós, nós teremos o quê? A salvação. Por fim, coloque 2 Coríntios 1, 21, nós vamos encerrar. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. E Deus, quem nos capacita, é Ele quem te capacita. É Ele quem te guarda. E a vocês, se permanecerem firmes em Cristo, você vencerá. Tudo. Todas as circunstâncias. Nada ficará de pé. Então o endereço de Deus é o seu e o meu endereço. É a sua vida, é a minha vida. E Ele vai aonde iremos. Ele está dentro de mim e de você. Então, se você está em casa, Ele está na sua casa. Se você está no trabalho, Ele está no trabalho. Se você está na rua, Ele está na rua. Se você está na igreja, Ele está aqui com você. Chame a existência, clame pela existência desse Deus dentro de você. Erga a sua cabeça. E um ato profético segundo nessa manhã que eu quero fazer é o seguinte. Você é importante para Deus. Ele não abre mão de você. Ele está de olho em você. Chame a atenção de Deus essa manhã. Não chame a atenção de homens. Chame a atenção daquele que vai te entregar tudo o que você precisa e muito mais. A salvação é o nosso alvo. Chame a atenção de Deus. Clame o Deus da cura nessa manhã. Um Deus que abre portas. Um Deus que responde. Ele pode responder em um dia, em um mês, 1 ano, 10 anos. Mas a sua fé não será abalada, porque nós não estamos presos a um tempo cronológico. Nós estamos presos a um tempo de promessas. Qual é a promessa que Deus fez na sua vida? Chame hoje a existência essa promessa. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrependa do que Ele te prometeu. Agarre na mão de Jesus nessa manhã, feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Obrigada, Deus, pela tua igreja. Obrigada por fazer parte deste lugar santo. Obrigada por fazer parte dessa congregação que ama pessoas, que acredita em pessoas, que intercede por pessoas. Eu sou fruto, Pai, de intercessão, de confiança. Nem nos sentimos capazes, mas o Senhor capacita quem Ele escolhe. Se sinta capacitado nesta manhã. Ele tem algo com você, uma grande obra para fazer com a sua vida. Não abra mão de ser instrumento de Deus. Vá para este lugar de reconstrução. Ele é o primeiro lugar onde a sua história vai mudar. Quer ver algo mudar? Se ajoelhe aos pés do Senhor. Quer ver algo se transformar? Se prostre diante do Senhor. Faça um altar, igreja. Um altar de um Deus vivo. Um altar daquele que vê. Aleluia. Pastor, eu posso fazer um convite, pastor? Eu gostaria de convidar você. Eu senti de convidar pessoas aqui. O
Espírito Santo está aqui, Ele vai fazer. Ele é um Deus, eu creio, você crê nesse Deus. Você que precisa restaurar o seu altar de alguma área da sua vida, se proste aqui aos pés do Senhor nesse altar. Não olhe para ninguém, se proste aqui. Coloque aqui a uma unção sobre este lugar, a um mover sobre este lugar. Se proste aos pés do Senhor, Ele está te vendo. Vocês testemunharão nessa manhã o que Deus vai fazer. Eu creio, você crê? Clame, Jesus. Clama, clama. Se proste aos pés daquele que pode. Não existe um outro lugar. O lugar é aqui, neste lugar, neste altar. Se proste neste lugar. Se proste neste lugar. Aleluias. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo, Jesus. Ansiedade, medo, saio agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare sobre a sua casa a cura. Declare sobre a sua vida um tempo novo. Aleluia. Declare sobre as ruas. Declare o nome de Jesus. Na sua casa, na sua vida, na sua família. Oh, Jesus, obrigada por esta manhã. Obrigada pelo teu mover. Cura sobre este lugar. Vida de Deus sobre este lugar. Um tempo novo sobre este lugar. Aleluia. Trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome.